Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, eu hei de tê-lo, satisfação sem fim. Ele é a rocha inabalável onde estou firmado. Ele é o único prazer permanente que existe. Bom dia, muito bom dia. Este é o programa Pedra Angular. Esse programa vai ao ar todos os dias através da Pedra Branca FM. Estamos ao vivo agora pelo Facebook e este vídeo estará no nosso canal no YouTube Tabernáculo em Pedra Branca. Saiba que é uma satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, para transmitir uma mensagem amiga, uma mensagem de fé, uma reflexão que te levará mais próximo de Deus. Que Deus te abençoe esta manhã. Este que vos fala é o irmão Gutenberg. Estou sempre com vocês nesta programação de fé, sempre com o objetivo e a finalidade de transmitir as verdades de Deus reveladas. Não estamos aqui para fazer proselitismo religioso, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não queremos projetar a si próprio, longe de nós, queremos projetar Cristo, queremos que você seja atraído pela palavra por Cristo. Nós queremos fazer com que aquele versículo onde Cristo disse: quando o Filho do Homem for levantado, atrairá muitos para si. Nós queremos que as pessoas sejam atraídos por Cristo. Não atraídas pelo homem ou por uma igreja. Não, atraídas por Cristo, pela palavra. Porque a única coisa que te liberta é a verdade. E Cristo é a verdade que liberta o ser humano. Então, nós voltamos a dizer, não somos contra as pessoas, somos contra os sistemas, as organizações religiosas que prenderam as pessoas em um dogma, credo, doutrinas falsas. E as pessoas vão ali e não sabem que estão caminhando para o matadouro, para a grande tribulação. Sem as vestes nupciais, você não entra nas bodas do Cordeiro. Como Jesus falou em Mateus capítulo 22, a parábola das bodas, aquele homem que entrou ali sem vestes nupciais. E aquelas vestes nupciais simboliza o Espírito Santo. Aquele homem entrou ali e disse: amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Não entra, você pode querer entrar, mas você será posto para fora. Então o que queremos aqui com esta programação e o nosso objetivo nesta cidade é transmitir a palavra de Deus revelada para que você tenha um relacionamento com Deus de alma. Um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, essa é a nossa missão. Nós temos o nosso tabernáculo na rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali nós se reunimos todas as quartas e domingos. Se reunimos em torno da palavra verdadeira. O tabernáculo em Pedra Branca está na rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Que Deus te abençoe esta manhã. Saiba que é um prazer estar de volta com vocês. E hoje nós queremos ponderar um assunto maravilhoso. Nós vamos falar aqui sobre a verdade. O que é a verdade? De onde vem e quem a detém? Para isto nós queremos ler convosco no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia:
pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pequena palavra de oração para continuarmos. Pai, tua palavra é a verdade e nós estamos gratos porque esta verdade nos liberta. Pai, unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado, para que eles possam captar a visão, a revelação da palavra. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, é um texto brilhante e maravilhoso, um texto que nos leva a uma reflexão maravilhosa. Nós estamos vivendo um tempo onde existe muitas religiões, denominações e surgindo mais. Vai surgir mais a cada dia. Tudo isso para confundir a cabeça daqueles que não são. Porque os eleitos jamais serão enganados. Jamais. Não engana o eleito, porque Deus o conhece. E aqueles que permanecem na palavra, Jesus diz: vós sereis meus discípulos se verdadeiramente permanecerdes nas minhas palavras. Em outra passagem, ele diz: se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês praticam a minha palavra. Ou seja, a prova que nós amamos Deus é quando obedecemos a sua palavra. Todo o êxito da vida de um ser humano consiste na obediência à palavra. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Haja vista que a palavra guardar aqui quer dizer praticar, viver esses mandamentos. Então, se vós me amardes, vocês querem provar que vocês me amam, obedeça a minha palavra. Veja só, mas diante desse tumulto todo, 3 perguntas são feitas. O que é a verdade? De onde vem e quem a detém? Então eu te respondo. A verdade é Cristo, ele a detém e ela veio do céu. Observe comigo. A Bíblia diz: tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, porque tua palavra é a verdade. Você sabe que igrejas fazem adeptos, mas Cristo faz discípulos. Cristo não faz adeptos, faz discípulos. Discípulos é aqueles que seguem o seu mestre, que aprendeu com o seu mestre. Então os discípulos seguem o seu mestre. Cristo faz discípulos, enquanto igrejas faz adeptos. Eles angariam pessoas para manter a sua ganância, para manter o povo ali em um aglomerado, mas que não levarão as pessoas para nada. O eleito, ele é atraído pela verdade. Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito. Tem que ser pelo Espírito Santo para que você conheça a verdade, porque o Espírito Santo é quem te guia em toda a verdade e quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Eu não posso convencer ninguém. O que eu posso fazer é transmitir a palavra, mas quem vai conscientizar-te é Deus. Então veja só. Jesus disse assim: para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade me ouve. Observe. Qual o propósito que ele nasceu e que ele veio ao mundo? Para quê? Para testemunhar da verdade. Mas ele é a verdade.
Então, mas ele estava testemunhando da verdade. Mas de onde veio a verdade? Ela veio do céu. Porque se você pensar em Cristo, o que era desde o princípio, o que os nossos olhos viram, o que nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, da palavra da vida. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele já existia lá. Como aquele grande logos que saiu de Deus, a palavra da vida, ele no corpo teofânico, naquele corpo palavra que se encarnou, aquele logos que se encarnou e andou no meio dos homens. Ele é a verdade. Então veja só. Aí para isso nasci, para isso vem o mundo. Para dar testemunho da verdade. Mas por que Jesus estava dizendo isto? Porque é o seguinte, antes da queda não havia mentira. A mentira, ela procede de quem? Do diabo. Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Toda mentira, ela é gerada pelo diabo. É o diabo que gera, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Foi através da mentira que ele levou os anjos a caírem. Os anjos caíram através de uma mentira, onde ele prometeu dar um céu melhor do que o que Jesus Cristo tinha. Ele prometeu dar um céu melhor. Algo melhor do que Deus poderia dar. Então ele mentiu para os anjos. Ele prometeu aquilo que ele não podia dar. Ele usou de artimanha, arrazoou, mentiu para conquistar a terça parte dos anjos. Agora observe. Então esse mentiroso mentiu lá e foi expulso de lá, porque não havia lugar para ele. O pecado começou no céu e depois foi atirado para a terra com Lúcifer, caindo, se tornando o diabo atormentador e Satanás caluniador. Agora observe comigo, ele foi expulso para a terra. Então aqui estava Adão e Eva, nunca tinha mentido. Enquanto Adão e Eva permanecia crendo na verdade e fazendo aquilo que Deus ordenou, não havia morte, não havia pecado, não havia doença, não havia maldade, não havia inveja, não havia intriga. Então veja só, veio o mentiroso, que é o pai da mentira, foi ele que gerou a mentira para derrubar os anjos. Veio o mentiroso e Deus diz, no dia que comerdes, certamente morrerás. Então o mentiroso vem e usa uma palavrinha só, uma mentira, para enganar Eva. Observe que a queda vem através de uma mentira. É certo que não morrereis, sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ora, Adão e Eva não conheciam o mal, só conheciam o bem. Se eles não conheciam o mal, então eles não mentiam, eles não sabiam o que era mentira. Então veja só, porque ali só havia a verdade. O mentiroso, Satanás, estava ali, usando a serpente, dando a unção à serpente, chegou e disse, é certo que não morrereis. Eva acreditou nessa mentira e quando acreditou nessa mentira, comeu do fruto proibido e depois deu ao seu marido, aí veio a morte, o pecado. Com o pecado veio a morte e aí veio a separação de Deus. Uma mentira do diabo levou Adão e Eva à morte, ao pecado, à morte e à separação de Deus. Por isso que toda mentira, ela te leva a estar separado de Deus. Veja aí que você vai entender o princípio como é que é. Então o que ocorre? Se você permanece naquela mentira, se você pede perdão a Deus, aquela mentira volta para o diabo, porque o pecado tem origem no diabo. Então, o diabo veio,
fez com que eu pecasse, praticasse uma mentira. Eu pedi perdão, mandei aquela mentira para Deus, Deus pegou ela de volta, Deus pegou aquela mentira, esqueceu, me perdoou e esqueceu de tudo e mandou aquela mentira de volta para o diabo. Nós vamos falar disto em outra programação. Veja só. Então, como uma mentira acarretou a queda, a morte, a separação de Deus, agora Deus vai se manifestar em carne humana como a verdade. Para quê? Para que esta verdade nos leve de volta ao Jardim do Éden. Para que esta verdade nos liberte de qualquer mentira e de qualquer coisa. Aí por isso que Jesus diz, eu sou a verdade. Por uma mentira, ocasionou a queda. Agora vem a verdade, que é Jesus, para nos levar de volta ao Éden restaurado. Porque você não acerta o caminho se você não tiver a verdade. Você não acerta. Tem que ter a verdade. Então, por eles ter acreditado na mentira do diabo, houve a separação de Deus e a mentira trouxe morte. Justamente Jesus veio para nos levar de volta àquela condição de Adão e Eva, através de quê? Da verdade. Por isso que ele diz, eu sou a verdade. Jesus é o quê? Era o quê? O tabernáculo de Deus no meio dos homens. Emanuel, Deus conosco. Assim como no tabernáculo de Moisés havia 3 compartimentos, átrio, santo lugar e santíssimo lugar, agora aquele tabernáculo ali estava em carne humana, com os 3 compartimentos. Jesus veio e diz, eu sou o caminho é o átrio, eu sou a verdade é o santo lugar, e eu sou a vida, é o terceiro átrio, o santíssimo lugar, porque era ali onde descia a coluna de fogo, a vida. Então ali estava aquele tabernáculo de Moisés, agora em carne humana, como o caminho, a verdade e a vida. O átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então veja só. Então Jesus veio justamente para dizer que ele é a verdade. E se nós aceitarmos esta verdade, nós somos libertos. Se nós conhecermos esta verdade, somos libertos e temos vida eterna. Porque através de uma mentira veio a morte e a separação. Então ele veio e diz, todo aquele que é da verdade me ouve. Porque quando houve a batalha entre Lúcifer e Miguel, os da verdade ficaram ao lado de Miguel. Os que não creram, na verdade, ficaram ao lado de Lúcifer. Então veja só, ali estava também as nossas teofanias e nós ficamos ao lado de Miguel. Então aqueles que são da verdade, nós somos seres espirituais com uma experiência carnal. Então, seres espirituais lá na eternidade, no corpo teofânico, viemos para esta terra aqui, estávamos esquecidos do que nós somos, veio a verdade que é Cristo. Quando a gente ouve esta verdade nos liberta, e aqueles que são da verdade lá vão ouvir Cristo aqui. Todos aqueles que são da verdade me ouvem. Agora as teofanias caídas jamais vão ouvir esta verdade. Eles não querem, eles terão comichões nos ouvidos. Nos ouvidos. Então veja só. E aí o profeta William Branham diz, teofanias caídas, batistas, presbiteriano, congregacional, adventista, assembleia, tudo são teofanias caídas que não querem ouvir a verdade. Nós frisamos aqui como é que é o batismo, como é que é a ceia, como devem as mulheres se colocarem nas suas posições, tudo. Mas eles não querem. Mas os que são da verdade, os eleitos, vão ouvir a Cristo. Então, o que é a verdade? Olha aqui a verdade. A palavra.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Jesus estava rogando por nós, diz: Pai, eu não rogo somente por esse, mas por aqueles que venham crer em ti por intermédio da tua palavra ou da tua verdade, que é esta palavra. Esta palavra é Cristo. Então aí você tem o seguinte: saiba que a maior mentira que existe é 99% da verdade, porque é a mentira que engana os seres humanos. Quando as pessoas vêm com uma mentira deslavada, que as pessoas falam aqui na minha cidade, então é mais difícil de enganar. No entanto, quando você vem com uma mentira disfarçada, perto da verdade, aí é mais fácil de enganar. Então, para você conhecer um dólar falso de um verdadeiro ou 10 reais falso de um verdadeiro, é preciso examinar minuciosamente para saber se aquilo é falso ou verdadeiro. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então veja só, o mundo está privado da verdade, porque existem muitos segmentos, denominações e religiões ensinando mentira. O mundo está privado. A santidade, ela é um produto da verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como é que você se santifica? Através da palavra. E a palavra é o quê? A verdade. Então, veja só. O único meio pelo qual podemos fazer as pazes com Deus é através da verdade. E quem é a verdade? Cristo. Ele é quem nos reconcilia com Deus. Ele é quem quebra as barreiras da inimizade e nos leva de volta à comunhão com Deus. Então veja só, quando Jesus chegou para a Samaritana, Jesus deu 2 requisitos de um verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Precisa-se desses 2 requisitos para adorar a Deus verdadeiramente. Adora em espírito com sua alma. E em verdade, precisa conhecer a verdade para a verdade te libertar. A verdade te liberta de qualquer coisa. A verdade não é uma ideia, não é um conceito, não é um estado da mente. A verdade é uma pessoa. E que pessoa é esta? Senhor Jesus Cristo. Não é o homem que procura a verdade, é a verdade que procura o homem. A verdade veio do céu para me encontrar aqui na terra. Como isto é maravilhoso. Religião somente e denominações manipulam a mente das pessoas para satisfazer as suas próprias ganância. A Bíblia nos diz: habita na terra e alimenta-te da verdade. O alimento de um eleito é a verdade. Então observe, eu já estou chegando ao final da programação, mas eu quero acelerar para que dê tempo a gente terminar. O apóstolo Pedro disse assim, quando Jesus disse assim: vocês também querem me deixar? Quando Jesus fez aquele discurso, que aqueles voltaram atrás, deixaram Cristo. Jesus ficou só com os 12 e disse: vocês também querem me deixar? Aí Pedro diz: para quem iremos nós? Para quem? Para uma pessoa, não é para onde. Não é para ir para uma denominação, é para quem. Cristo é o quê? A palavra. Então entre na palavra. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Olha, crer e conhecer. Conhecer é ter um relacionamento íntimo. É ter um encontro com Ele. Então veja só. Observe. A verdade, ela é algo tão maravilhoso. Uma coisa é certa, como diz o ditado: a verdade dói, mas a mentira mata. É melhor você sofrer dor com a verdade
do que viver uma mentira que te mata, porque a mentira levou Eva a cair no jardim do Éden. Eva e Adão a cair lá no jardim do Éden, a mentira do diabo. Então veja só, existem 5 coisas que a verdade faz em nós, para concluir a nossa reflexão. A verdade, ela te liberta, ela te santifica, ela te purifica, a verdade te gera e a verdade é a tua proteção. Vamos lá. João, como nós lemos, 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só há uma coisa que liberta o ser humano. É a verdade. João 17,17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, ela é um produto da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Vamos lá. Salmo 119 diz: como purificará o jovem o teu caminho? Obedecendo a tua palavra. E a palavra é o quê? A verdade. Vivendo na verdade, ele purificará o seu caminho. Vamos lá, Salmo 91, versículo 4 diz: a tua verdade é escudo e pavel. Então veja só. A verdade é o quê? É um escudo que nos protege. Então a verdade é um escudo que nos dá defesa. A defesa que eu tenho é esta verdade que é a palavra. E aí o apóstolo Tiago disse assim para nós, para finalizar a nossa reflexão. Tiago 1, versículo 18, diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então a palavra da verdade, a tua palavra é a verdade, nos gera. Então a verdade, ela liberta, santifica, protege como escudo, gera e purifica. Então quem é esta verdade? Cristo. Conheça esta verdade, tem esta verdade em tua vida, que estas 5 coisas fará parte da tua vida. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas foi maravilhoso estar convosco. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. Eu sei que não é o homem que procura a verdade, mas é a verdade que encontra o homem. Não é nós que vamos para o céu, ou seja, nós não poderíamos chegar ao céu, mas o céu veio até nós para nos encontrar. A verdade desceu do céu para nos libertar. Nós não poderíamos ir até a verdade, mas a verdade veio até nós. Deus se reproduziu em carne humana para nos resgatar, porque uma mentira levou o homem à queda. E agora a verdade vem para nos levar de volta àquele Éden restaurado. Como é maravilhoso isto. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a conhecer a verdade, que a verdade vai te libertar. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. O tabernáculo em Pedra Branca fica na Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Nós estamos reunidos todas as quartas e domingo, às 19h30. Você é meu convidado especial. Vem estar conosco. Venha participar conosco. Venha conhecer a verdade para que a verdade te liberte. Te liberte. E a verdade é Cristo. Um forte abraço a todos que estiveram conectados pelo Facebook, a todos que estiveram conectados pela Pedra Branca FM, conectados ou ouvindo através das ondas sonoras do rádio. Que Deus vos abençoe. Foi um prazer maravilhoso estar de volta. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima programação, se assim o Criador nos permitir. Deus te abençoe.